grande compartilhar com outras pessoas. Porque eu lembro quanto que eu chorava, quanto que eu ficava indignada, porque as pessoas não valorizavam a profissão. E, na verdade, não é que as pessoas não valorizam, é que a gente não se valoriza. Eu comecei a trazer essa mensagem para os músicos e é isso que eu faço hoje. Eu ensino a transformar as aulas em programa de mentoria acima de R$ 1.000. Que maravilhoso. Basicamente, resumindo, né, toda a história. E como foi esse processo inicial de conseguir... Beleza, uma coisa é convencer pessoas que querem aprender violino, aprender flauta com você. E agora convencer músicos de outros instrumentos a confiar em você. Como foi esse processo inicial? Olha, eu confesso que foi bem natural. Por quê? Porque eu sempre mostrava os resultados da academia. Então, eu fechava o aluno da academia, eu já ia no Instagram, já começava a falar, gente, olha só. Outro Instagram ou o mesmo. o mesmo Eu Instagram? compartilhava tudo. Eu nunca tive isso de, eu tenho que comprar. Eu acho que eu não tenho muito esse medo. Eu tenho esse receio do que vão falar, mas não a ponto de me travar, sabe? Eu faço. Sim. Então, era o mesmo Instagram, Ariane Roseiro, flautista lá na época, e aí eu compartilhava a academia e falava, gente, vocês não acreditam, olha só, eu consegui sair de tanto para tanto, e isso é possível, a internet funciona, olha os meus alunos tocando, olha a evolução deles. Eu comecei a documentar, né, e realmente eles aprendiam, tocavam. Teve aluna minha que foi para fora do país, online, eu não conheço ela presencialmente, e passou na Irlanda, lá numa academia na Irlanda. E foi. Então, funciona, dá para você aprender online. Quando você tem uma didática certa, quando você sabe ensinar, quando você tem vontade de realmente ajudar o aluno, transformar o aluno, funciona. E quando eu comecei a compartilhar isso, muitas pessoas já vieram me perguntar, Ariane, como que você fez isso? Funciona online mesmo? Dá para fazer? E aí eu comecei a ajudar quem se interessava, quem queria participar. Foi assim que eu criei um treinamento lá, um curso, que era para... Na época tinha, sei lá, 5, 6 alunos, assim, foi uma turminha bem pequenininha. Já de professores de música? Já de professores de música. Tinha vários flautistas, mas tinha outros instrumentos também. E nessa leva aí eu comecei a testar, né? A ensinar, a trazer o que eu fazia. E foi dando certo, foi fluindo. Para mim foi muito natural, sabe? Foi uma coisa que foi acontecendo. E hoje você ainda dá aula de flauta? Não mais, não. Eu comecei a sentir tanta vontade de falar de marketing para músicos e de ensinar isso. A minha maior alegria é receber um depoimento de um aluno que vendeu uma mentoria de 6 mil, que passou de 10 mil reais por mês, e conseguiu faturar 100 mil no online. Já tem alunos assim que estão... Eu vi até que agora você tem plaquinhas, igual as galera Você do... viu? Eu vi. A gente tá chique, né? Que legal. E faz eventos presenciais e tal. Aqui em São Paulo tá sendo bem legal. A galera tá bem engajada. A gente tem eu falo que é até uma família, assim, porque músico que apoia músico é raro de encontrar. Eu até tava comentando com a minha mãe e minha madrinha. Músico que apoia músico é uma coisa rara de encontrar. Não é triste Que falar soco no isso. estômago, né? É triste falar isso, mas não é uma verdade. Eu não sei, pelo menos pra mim, Não, mas eu acho que noto é. muito isso. É difícil encontrar músico que apoia músico. Você pode estar bem, desde que você não seja melhor do que eu. Exato, não é triste isso, gente. É triste. E eu lembro que, inclusive, naquela época que eu falei, né, dos haters e tal, do cancelamento, as pessoas que eram próximas a mim, que viraram as costas, eram as que eu mais queria contribuir, sabe? Fala, cara, eu acredito tanto em você, por que você não... Eu queria muito mostrar pra ela o que eu via. Você é um potencial, você tá desperdiçando isso, você tá trabalhando de garçonete, mas olha o quanto você sabe de coisa Eu sinto que a pessoa não via. tem não uma conseguia coisa ver. que é de colegas músicos, que é algo no sentido... Colegas músicos não necessariamente que são nossos amigos, mas Sim, que colega, convivem com a gente. Ou na mesma profissão, nem necessariamente nunca tocou com a gente. Algo no sentido de, eu me acho musicalmente, tecnicamente, mais competente que você. No entanto, o mercado está te recompensando mais do que me recompensa. Algo está errado. Exato. Porque na cabeça dessa pessoa, que inclusive nesse nível superior técnico pode ser só uma ilusão dela também, não necessariamente é verdade, inclusive aí, mas na cabeça dela, ser superior técnico deveria ser diretamente proporcional, ou ter o nível técnico que ela imagina que ela tem, deveria ser Pode ser outra coisa. deveria ser proporcional ao reconhecimento no mercado. Só que uma coisa não tem absolutamente nenhuma relação com a outra. Se você souber usar isso, pode até te ajudar com o mercado, mas isso por isso não. Exato. Inclusive, isso foi uma coisa muito legal que você compartilhou, porque quando eu criei a academia, eu não pensava em fazer nada online, assim, né? Mas quando eu criei, eu assisti uma live de um cara, um tecladista maravilhoso, assim, inclusive tem um trabalho impecável, famoso. E eu assisti a live dele, e ele manja pra caramba de teclado, assim, pra tocar na igreja, tá, manja pra caramba. Só que daí, na hora que ele foi apresentar uma parte técnica, teórica, ele escreveu errado. O B quadro
ao contrário, sabe? Aham. Aquilo me incomodou absurdamente. Falei, gente, não é possível. Esse cara não sabe nada. Juro, Imediatamente. um B4 ao contrário. Eu falei, gente, eu fiquei tão indignada. Falei, gente, essa pessoa não sabe escrever um B4 do jeito certo. E tá ensinando no E seu tá dia. ensinando. E assim, no chat, as pessoas loucas. Não, eu quero comprar. Quando que libera a vaga? E assim, R$1.000 o curso dele, né? E eu falei, gente, e os alunos realizados, transformados. Eu falei, gente, ali foi Mas ele uma escreveu aula pra B4 mim. ao contrário. Então, olha que ignorante eu, né? Eu uma ignorante. Aí ali caiu uma ficha pra mim. Falei, cara, esse cara, ele sabe muito mais que eu. Ele sabe coisas que eu não sei. E se ele tá tendo o resultado que ele tem, é porque ele tá fazendo coisas que eu não faço. O que ele tá fazendo que eu não sei fazer ainda, que eu posso aprender, porque só depende de mim. E aquele B4 ao contrário foi uma eu senti como se fosse um selo de, tá bom, vai lá, você pode Mas também. mas se que a bom que pessoa você teve essa pode, postura. é, Porque eu acho que tive se essa fosse outra postura. pessoa, não ia ter a mesma postura. Eu vou falar assim, se fosse o Jean adolescente, Você fica indignado. eu ia ficar, esse cara não sabe nada. Quem é ele pra Quem fazer é ele? isso? Ele tá fazendo um B4 ao contrário, quer ensinar os outros a tocar. Como se fazer se o B4 ao contrário... Fosse fazer a pessoa tocar teclado, né? Fosse suficiente, é só Exatamente, isso. é só isso. Não importa os resultados que ele mostrou dos Não alunos importa. tocando, Era o ele B4. mesmo tocando. Não imagina. importa. Não, mas então é exatamente isso, né? E ali quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu posso também, porque se ele que está fazendo, né, teve esse deslize ali, ele consegue tantos alunos, ajudar tanta gente, talvez o B4 não é tão importante assim. Talvez meu estacato ultra mega rápido e virtuoso não seja tal que as pessoas querem. Talvez se eu ajudar, e eu acredito muito nisso, né? Que quanto mais pessoas você ajuda, quanto mais pessoas você transforma e quanto mais resultados você gera, mais você tem resultado. Que o resultado que você tem é proporcional não ao quanto você toca, mas sim ao quanto O valor você você gera para a pessoa. transforma a vida das pessoas através da música. Porque a música é uma ferramenta de transformação muito poderosa. Né? Quando eu entendi isso, que eu falei, tá, eu preciso ser vista. Eu preciso que as pessoas falem de mim. Daí veio o projeto Músico Rico. Falei, se eu preciso ser vista, preciso falar. As pessoas falem de mim, eu vou criar algo que seja impactante a ponto de falarem de mim, seja pro bem, seja pro mal. Tipo, falem da menina louca lá que fala de músico rico, que músico pobre. Eu já estive em ambientes onde pessoas falavam mal e bem de você. Maravilhoso. Essa é a minha intenção. Falem de mim. E assim, Eu tenho essa o doido é que assim, todas as vezes que alguém que eu tenho algum tipo de relação e que fala mal, eu tento fazer o advogado da Ariane. Mas não se preocupe. Eu acho que assim, quando você faz um bom trabalho, a vida se encarrega Mas no de sentido, mostrar, sabe, não no sentido das de que eu quero coisas, te assim. defender ou algo do tipo. Mas no sentido de que eu vejo que essa pessoa não entendeu exatamente o que você está fazendo. É verdade. Você entendeu? Ó, eu acho que você não está entendendo exatamente o que ela está querendo dizer. Ah, mas o que ela fala é isso, isso, isso. Sim, mas palavras podem ter N significados se você te... Aí entra uma outra coisa que eu acho que nem todo mundo está predisposto, e nem tem que estar também predisposto, mas nem todo mundo está predisposto a enxergar a profundidade. E eu não estive predisposto a enxergar profundidade em alguns casos que eu consigo lembrar assim, da top da minha cabeça. Teve um caso específico, eu não vou citar exatamente, mas tem um canal de violino que ele tem um nome muito peculiar que me incomodava profundamente. Me incomodava profundamente. Que era coisa vinculada à velocidade, facilidade, essas É coisas. tudo o contrário do que você acredita. Exato. Na época, nossa, isso me tirava do meu centro, assim, o nome do canal. E ver que era uma pessoa competente, que sabe o quão desafiador pode ser e etc. Só que eu não estava predisposto a entender o que essa pessoa estava querendo dizer com o nome do canal. Eu estava lendo o literal. É o literal. Tem a questão Só que do nem marqueteiro tudo é literal. também, não tem? A questão de Exato. marqueteiro, tipo, de colocar uma promessa ali, que chama atenção, que tem esse ponto. Mas eu acredito muito também, Gê. Desculpa, eu nem sei se te cortei, né? Tudo bem. Me tá tudo emocionei bem. aqui. Conversa é assim, tá tudo bem. Porque quando a gente fala disso de posicionamento, isso é uma questão de posicionamento, né? Eu acredito nisso. Então, para mim, essa questão de velocidade e tal, isso aqui é secundário. Tem outras coisas que são primárias. É uma questão de valores. Então, o seu método, você defende algumas coisas, algumas bandeiras, algumas formas de ensino que para você são importantes. Aí tem uma outra pessoa que ela também tem competência, tem boa índole, tem boa intenção, mas para ela gosta de apresentar de outra forma, ela gosta de talvez ser mais agressiva. E eu acredito que isso tem muito mais a ver com o especialista, com a pessoa, do que com o aluno mesmo. Porque o seu método é reflexo de quem você é. Por exemplo,
eu jamais vou pegar e vou sair falando que você vai ficar rico de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, porque não é assim. Mas, É um processo. aí, desculpa te interromper agora. Eu acho que as pessoas não estão... Algumas pessoas que chegam para você, e de vez em quando eu estou vendo comentários, não estão predispostas a ler esse subtexto. Porque o que a pessoa entende, ela vê lá um músico rico, ela tá falando que vai ficar rico do dia pra noite. Charlatona. Charlatona. Logo, assim, isso aí é Como ela pode ensinar se na minha outros. visão ela não é? Mas ela não Exato, entende o que não. é que você tá falando. Olha só que loucura. Quando eu comecei a falar do Projeto Músico Rico, gente, eu ainda não sou rica, eu estou no meu processo. Eu nunca falei que eu sou rica. Eu tenho um projeto de músico rico. Pra mim, eu sou muito mais rica do que quando eu tava lá R$20 na aula, numa casa compartilhada, pagando R$300 de aluguel e com medo de não conseguir dar conta de pagar o aluguel. Então, assim, a minha vida hoje já é uma vida de... Eu me sinto rica, sabe? Não quer dizer que eu tenho 1 milhão na minha conta, tá? Não quer dizer que eu tô milionária. 4. É mais. Mas eu estou no caminho, eu estou compartilhando a minha jornada. Agora, teve gente que já veio desmerecer, tipo assim, na época eu tinha um Fiesta, né? Antigamente eu tinha um Fiesta, 2014, e aí veio gente falar assim, quem que ela pensa que é para falar de músico rico? Sendo que ela tem um Celtinha, sendo que eu tenho um Fiestinha. E eu tenho muito orgulho daquele Fiesta, porque aquele Fiesta lá foi uma conquista imensa, eu tive um sufoco enorme para conseguir conquistar ele. Imagina, para R$20 na hora aula, para comprar o carro em Fiesta, e eu paguei à vista aquele carro. Falei, para mim foi um baita de um orgulho. Eu não tenho vergonha da minha história, eu tenho orgulho. Já trabalhei de maquiador, de maquiagem, vendi Avon, fui garçonete, eu tenho orgulho da minha história. E tem muita gente que usa isso para te desmerecer. Já teve gente que falou assim, por que você não volta a vender Avon? Na época do rei. Se precisar, por que não? Por que não? É demérito isso? É trabalho honesto, né? Você não volta a vender Avon, burguesa, não tem consciência de classe. Falei, gente, é justamente porque eu tenho consciência de